Olá pessoal, tudo bem? Mais um Pod Política. Hoje eu estou tendo a alegria de receber aqui o Dr. Marcos, vindo lá de Campo do Meio. É Isso isso? aí, Guilherme. Ele é pré-candidato a prefeito pelo PSDB. É um rapaz jovem, cheio das ideias aqui. Nós vamos conversar hoje sobre um monte de ações e ele vai contar um pouquinho da sua história. Vem de uma família tradicional de políticos lá da cidade. Mas, Dr. Marcos, eu queria antes agradecer aqui os nossos parceiros. Queria agradecer o pessoal da Via do Terno, agradecer o pessoal da Paulineres, agradecer o pessoal da Microsul Informática, da Porto Gesso. Se você precisar de um gesso, pode procurar o pessoal da Porto. Tem o pessoal da Folha Orange também, que são nossos parceiros aqui, que é imobiliária, administração de condomínio. O que você precisar, viu, Dr. Marcos? Você pode procurar o pessoal lá, vai ter um desconto lá. E, pessoal, a gente está aqui gravando hoje pela Visual Studio. Se você precisar também, procura a produção aqui que a gente monta um podcast legal. E você que é candidato também, pode procurar a nossa produção para gravar com a gente. Dr. Marcos, obrigado pela vinda. Eu sei da sua agenda corrida, né? Ainda mais como médico que atua no SAMU, tem uma dificuldade aí de agenda, mas que bom que você está aqui com a gente hoje, vai poder contar um pouquinho e falar um pouco da sua experiência. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço, Guilherme, pelo espaço aqui no Pod Política. E é isso aí. Vamos falar um pouquinho da minha história. Ô, Dr. Marcos, é um prazer estar com você aqui hoje, mas talvez o pessoal lá da sua cidade te conhece, né, a sua família, mas tem muita gente que nos assiste que talvez não te conheça ainda. Quem que é o Dr. Marcos? Eu sou Marcos, eu sou médico, sou formado na Unifenas de BH, eu atuo em urgência e emergência, sou pós-graduado em urgência e emergência no Hospital Albert Einstein, sou pós-graduado na FUNorte em psiquiatria e são essas duas áreas da medicina que é minha paixão, a urgência e emergência e a psiquiatria. E é a primeira vez que você está colocando à disposição seu nome para concorrer? A primeira vez, embora a minha família já é de político, é a primeira vez que meu nome está como pré-candidato de Campo do Meio. E por que você está se colocando como essa novidade para você na sua vida, tão corrida, tarefada como médico, de agora se colocar à disposição como candidato? Primeiro, eu nasci na política, Guilherme. Meu pai, em 91, quando eu nasci, ele era o prefeito de Campo do Meio em exercício, porque na época ele era vice do Socroves, e o Socroves, devido a problemas de saúde, teve que afastar. E desde então, eu acompanho a vida dele. E eu aprendi muito com os meus pais, né, o verdadeiro sentido da vida, que é estender a mão para o próximo, principalmente com minha mãe. Pessoas figuradas na sociedade como loucas, eu fui criado junto com elas, almoçando e jantando lá em casa. Então, eu entrei para a política porque eu acho que a política é o maior instrumento de transformação da vida das pessoas. E é por isso que eu estou nela, para transformar a vida das pessoas. Quer dizer que quando você nasceu, seu pai já era prefeito. Isso. Depois ele foi prefeito em outras oportunidades. Depois ele foi prefeito em 2005 a 2012. O Wilson Rodrigues, isso? Wilson Rodrigues, por 2 mandatos. E graças a Deus, eu creio que ele foi um ótimo prefeito. E acabou fazendo uma escola para você, que você acompanhou também o governo. Com certeza. Justamente é isso que a gente, enquanto pré-candidato, quer trazer para Campo do Meio. Uma administração séria, né? Uma administração correta, com honestidade, como foi a do meu pai em 2005 a 2012. E, sobretudo, voltada para as pessoas mais humildes. O meu pai, eu creio que hoje, se amanhã ou depois ele deixar a nossa vida aqui, ele vai deixar um legado, vai deixar uma história marcada. Porque quem não lembra em Campo do Meio, quando a rodoviária era em cada espaço de Campo do Meio. Hoje tem uma rodoviária que Wilson Rodrigues construiu. Quem não lembra das creches que não tinha Wilson Rodrigues, da pré-escola, dos PSFs, não tinha o programa de saúde da família. Quem fez foi Wilson Rodrigues. Quem não lembra das cirurgias que acontecia no hospital, que hoje regrediu, porque na época do meu pai se fazia cesariana, se fazia hérnia abdominal, se fazia apendicite, se fazia hemorroida, fissura anal, ou seja, era um canteiro de obras em Campo do Meio. Tem muitas obras, então, que é desse período do seu pai aí. O pessoal lembra muito dele. Lembra muito dele, com certeza. Mas o seu irmão também está na política, seu irmão é vereador. Meu irmão é vereador, vai concorrer ao 3º mandato de vereador de Campo do Meio.
E aí você é a novidade, novo. Justamente, novo, com muita energia. Aprendi muito isso do meu avô Jeremias, do meu avô Francisco, de ter muita energia, muita garra e de não desistir dos meus propósitos. Doutor Marcos, eu fiquei curioso, porque você me falou que você trabalha no SAMU, né? Sim. Como é que é esse dia a dia? Porque você deve ver coisas difíceis, mas também tem o prazer, às vezes, de estar no dia a dia, trabalhar com a saúde. Mas fala para mim um pouquinho dessa experiência sua no SAMU. Assim, desde quando eu formei, eu já ingressei no SAMU. Foi um ano, depois um ano e pouco. Então já tem um bom tempo que eu tô lá. Realmente vi muitas coisas tristes, mas também vi muitas coisas que realmente é de chorar de emoção. Como eu falei que eu estou na política para transformar a vida das pessoas, eu estou na medicina para isso. E o quanto a gente vê a transformação, o quanto que o serviço do SAMU é importante para toda sul de Minas, né? São 154 municípios que o SISU atende, e eu vejo o quanto é importante, né, o primeiro atendimento. É o que salva muitas vidas. O que salva e o que também melhora o prognóstico, né? A capacidade do doente melhorar. Sim. Então, assim, realmente eu sou muito feliz, muito gratificante trabalhar lá. Eu até me emociono de falar. E hoje você está em qual base? Para o pessoal entender, que às vezes fala... Hoje eu estou na base, que é na cidade da minha esposa, que é Piuí, Minas Gerais, que fica próximo ali de Capitólio, para o pessoal se centralizar. E também eu tive que afastar, devido à política, a pré-campanha do SISU, SAMU em Varginha, na base do Aeromédico, que é a segunda companhia de operações aéreas especial. Então você atendia a região, porque hoje você está afastado para se dedicar à pré-campanha. Isso, à pré-campanha. Mas você acabava fazendo atendimento aéreo aí de helicóptero. Sim. Na região toda. Na região toda, inclusive aqui em Alfenas mesmo, a gente já veio várias vezes. Já atendeu. Isso. Mas era isso que eu ia te perguntar um pouco disso, né? Você sendo eleito, aí você vai se dedicar exclusivamente, vai ter que deixar um pouquinho a medicina, isso, talvez, mas já está nos justamente. planos também, já está se organizando, né? Uhum, com certeza. E como é que está o governo? Como é que vocês avaliam o grupo político de vocês hoje? É claro, vocês estão naturalmente na oposição, mas vocês têm uma avaliação, o que poderia ser diferente? A minha avaliação é que eu vejo o atual prefeito, enquanto oposição, era uma coisa. Ele tinha solução para tudo e tinha críticas para tudo. E hoje, enquanto prefeito, a gente vê que teve uma regressão em várias áreas, em vários setores da nossa administração, sobretudo na minha área, na saúde. Então foi prometido várias coisas, inclusive a retomada do bloco cirúrgico, para as pessoas não precisar ir para outras cidades realizar cirurgias, e hoje em dia não foi cumprida. Outra coisa, foi prometida uma policlínica para ajudar as pessoas a não ter que deslocar do município. É mais fácil você trazer o profissional para o nosso município. Infelizmente, não foi cumprida. Casinhas populares, enfim, foram tantas promessas infundadas e não cumpridas que, por isso, eu avalio a administração como péssima. Ô, doutor Marcos, me fala um pouquinho assim, quem está apoiando a candidatura, quais são os partidos, como é que está essa movimentação política, tanto local quanto, né, às vezes tem um deputado federal, um deputado estadual, um senador, como é que está essa articulação de vocês lá? Hoje a gente tem um apoio, grande parceiro nosso, Antônio Carlos Arantes, deputado estadual, inclusive recentemente mandou para associações rurais do nosso município R$200 mil, já está na conta da prefeitura. Fui lá semana passada em Belo Horizonte para conferir isso. Nós temos o deputado Emidim Madeira, que é o que está salvando essa atual gestão, porque se não fosse o Emidim com os projetos de cirurgias eletivas, Campo do Meio não faria nenhuma, porque não tem incentivo do poder público para a saúde de Campo do Meio. Então nós temos o apoio do Emidim Madeira, nós temos o apoio do deputado Paula Biak também, deputado federal. E, graças a Deus, a gente conta com o principal apoio, que é de Deus e da população de Campo do Meio. Aqui, já
aproveitar também, leva o nosso convite aí para os deputados, né? Você falou do Antônio Carlos Arantes, o Emidinho, Paulo Biak, né? Isso. Traz eles uma hora aí, fica o convite Sim. aberto para a gente poder ouvir eles também. Às vezes eles estão com alguma agenda na região. Pode deixar, Guilherme. Trago sim. Ô Marcos, eu acho que vocês estão numa fase lá muito de organização, os partidos, as chapas. Talvez vocês já estão pensando um pouco também no plano de governo. Mas o que você pensa hoje a cidade para melhorar a questão do emprego e da renda das pessoas? Vocês têm pensado um pouco nesse aspecto de melhoria? Claro. Primeiro, Guilherme, eu aprendi muito nessa longa história que eu nasci e cresci na política com meu pai, que ele sempre me falou uma frase, que quem ouve mais, acerta mais, Guilherme. Então, a cada pessoa que eu converso na rua, que eu encontro, eu pergunto muitas sugestões. Você falou de plano de governo, né? Para assim a gente com calma, com seriedade, com planejamento, com estudo, montar ele da melhor forma possível. E entrando na parte de empregos, eu creio que regionalmente a gente tem Campo do Meio como as fábricas de capas automotivas, né? A fábrica de quadro. Hoje temos mais de 50 fábricas de capas, mais de 25 fábricas de quadros decorativos. Então, acho que a gente precisa de um apoio e um incentivo. O primeiro, uma ideia que eu já ouvi, isso é uma ideia do povo, que a gente ouve, é fazer uma feira e incentivar essa feira para aquecer a economia do município. Então, primeiro passo, Guilherme, para a gente crescer nesse sentido e sonhar com uma grande indústria na nossa cidade, é primeiro, sobretudo, fortalecer as que já existem lá e que emprega várias pessoas. Isso é importante, porque às vezes aqui em Alfenas acontece isso, as pessoas às vezes acham que vai trazer uma grande empresa, as grandes empresas vão falar, tem logística, tem onde produzir, e às vezes você esquece as pequenas na cidade, que já estão ali consolidadas, que estão ali 10, 20 anos, é uma empresa familiar que poderia ter um apoio para ampliar, né? Sim, justamente. Você para e pensa, hoje os maiores empregadores do nosso município são as empresas de capas, quadros e agricultura familiar, né? Fazendas e tudo mais. Então, a gente primeiro tem que incentivar elas, começando pelas associações rurais, que isso aí vai fomentar a agricultura familiar no município, um apoio incondicional à feirinha que acontece todos os domingos lá na pracinha da Caixa d'Água e começar o incentivo das fábricas de capas e quadros fazendo um evento que, se Deus quiser, vire nacional, para o Brasil conhecer que Campo do Meio é a capital nacional das capas e dos quadros decorativos. Dr. Marcos, na verdade você já tem algo consolidado lá, que é uma cadeia produtiva local, né? Quando você fala das capas, é moldura ou são quadros mesmo? São quadros mesmo, aí depende. Tem aqueles quadros, né? E tem os quadros que tem a moldura, que tem vidro, isso depende do... Não, porque eu tô pensando aqui quando você fala de feira, né? Inclusive isso acontece em Alfenas. Alfenas produz muito café e não tem uma feira do café. Perfeito. E aí quando você pensa numa feira, assim, muito é para mostrar a novidade, valorizar, você traz um show, você atrai o turista, a cidade fica conhecida. Acho que tem isso também, movimenta a economia e reconhece as pessoas que estão ali diariamente trabalhando, levando sustento para casa. Gerando emprego, né? Então, com certeza isso aí é fundamental. E a gente está montando, estudando, com muito planejamento, como tudo na vida. Eu nunca, Guilherme, aprendi muito isso com meu pai, a gente nunca pode fazer as coisas no estalo. Tudo a gente tem que estudar bem, planejar bem, para assim a gente ter um sucesso lá na frente. Então é por isso que eu coloquei meu nome como pré-candidato, porque eu já venho há tempos, Guilherme, estudando, planejando e sabendo o caminho para o sucesso da administração de Campo do Meio. Eu vou insistir aqui na questão da geração de emprego e renda, porque às vezes as pessoas vão cobrar, doutor Marcos, você tem que trazer uma grande empresa. A gente está vendo agora na região a Heineken vindo para Paços. Mas ali foi toda uma questão, inclusive política, do Rodrigo Pacheco, tem uma questão do rio que corta a cidade, que tem muita água. Então não é fácil trazer uma grande indústria, né? Alfenas mesmo, Alfenas faz muito tempo que não vem uma grande indústria. Mas assim, é importante preparar a cidade, né? Às vezes tem um distrito industrial, às vezes fala, olha, vai ter um terreno aqui, às vezes até para as pequenas que estão chegando, né? Com certeza, é aí que eu estou te falando. A gente tem que incentivar primeiro as pequenas que estão chegando,
ter uma estrutura, não só, Guilherme, na questão de terreno e tudo, mas uma estrutura da própria cidade, de logística, para deslocar mais fácil caminhão, trânsito e tudo mais, para a gente suportar uma empresa que gera aí 1.000, 2.000. Então a gente tem que ter uma estrutura grande para isso. Então a gente tem que primeiro fazer uma base, fazer um fortalecimento no distrito industrial, uma coisa correta, entregar esses terrenos de forma correta, entendeu? Para assim a gente começar a pensar e sonhar com uma grande indústria que vai gerar aí 2.000, 3.000, porque Campo do Meio já teve, né, Guilherme? A usina Ariadinópolis, Sim. antigamente, era um grande empregador Boa de parte Campo da do Meio. cidade estava empregada. Da cidade e da região. Da região, né? E falando sobre a questão da agricultura familiar, você falou da usina, que é uma cidade, tem uma extensão rural muito grande, né? Tem muita gente na zona rural que está produzindo. Sim. Você fala de fortalecer a agricultura familiar, inclusive porque ela deve abastecer, além da cidade, outras cidades ali ao redor. Sim, com certeza. Tem gente que estão assentados na terra que vem fazer feira aqui em Alfenas. Tem outros que eu conheço que vai em Campo Belo. Então, não fica uma coisa restrita só a Campo do Meio, mas sim a toda a região. Então, aí vai a importância, Guilherme, da gente ver eles cada vez mais independentes. E qual que é o futuro que eu vejo para a agricultura familiar em Campo do Meio? É o futuro de incentivar, igual meu pai fez lá atrás, que incentivou todas as associações rurais, com tratores, com plantadeira, com roçadeira, com máquina de limpar café, com despolpador, com lavador, enfim, estruturar as associações rurais para cada vez mais eles diminuir o custo da produção e ter um maior lucro, porque o dinheiro vai ficar na cidade mesmo, vai girar ali mesmo. Você falava da usina aqui, eu fiquei pensando que a usina hoje ela tem um conflito agrário, talvez o mais antigo do país. A gente às vezes sai sempre na notícia, né? Tem reintegração de posse, a polícia vai. Então, assim, às vezes tem até acaba gerando notícias até depreciativas ou negativas da cidade. Mas hoje, como é que tá? O que você avalia desse processo do assentamento, dessa disputa lá com as terras da usina, o pessoal do MST? Entendi. Já vem há muito tempo esse conflito, né? Se eu não estou enganado, desde 98. Então, eu, Guilherme, conheço todos que estão lá. São pessoas que querem trabalhar na terra, são pessoas que têm vontade, são pessoas de garra, humilde, que quer mesmo. O que falta é um incentivo para deixar cada dia mais eles independentes. Talvez, Guilherme, deve-se estudar em Campo do Meio, montar umas associações lá também, estudar a viabilidade para cada dia mais eles andar com as suas próprias pernas, eles não ter amarras, entendeu? Então, o que eu quero é ver todos aqueles que ralam dia a dia ali. Eu sei, Guilherme, eu vim da roça também, eu sou produtor rural, sou produtor, meu pai ensinou desde muito novo, eu e meu irmão, ali desde 6 anos, lembro muito bem, ele laçava o boi, nós com 6 anos, pititim, jogava a corda todo lado, nós passava e vacinava boi por boi desse jeito, eu e meu irmão. Então nós vivemos, nós sabemos o quanto é árduo o suor de um trabalho na terra. Então, o que depender de mim, Guilherme, algum dia, se eu tiver a oportunidade, os pequenos produtores de Campo do Meio terá muito subsídio, incentivo. E que você está falando dessa questão do gado hoje? A tua família ela produz café também? Sim, meu pai é produtor de café, eu também fui para a mesma linha, meu irmão é produtor de café, a gente produz café, milho, também tem um pouco de gado. Então a gente veio da cultura da zona rural. É por isso que eu sei na pele o quanto é árduo. Que bairro que vocês... O suor do trabalho. De que bairro que vocês são lá? A família está concentrada em algum bairro rural? Rural? Não tem um bairro específico não, sabe? Mas a gente vem, na verdade, o meu pai mesmo é do Jatobá de Campos Gerais. Jatobá. Fica bem na divisa entre Campo do Meio e Campos Gerais. Ô, doutor Marcos, a gente tem visto, tanto em Alfenas como na região, no país, né, a questão da dengue. Como é que tá a dengue lá em Campo do Meio? Hoje, Guilherme, a dengue, na verdade, é o que você falou, é no país inteiro, né? Então, realmente teve um surto de dengue recentemente em Campo do Meio, embora, graças a Deus, não teve muitas pessoas com tanta gravidade,
mas realmente eu acho que faltou muito do poder público. Por isso que eu falo que gerir uma cidade é uma responsabilidade muito grande, Guilherme, porque a gente tem que estar preparado para o inesperado, que foi essa dengue. Então, para você ter uma ideia, tinha pacientes lá, que inclusive me procurou, que ficava esperando 4, 5 horas, tinha 70, 80 pacientes esperando no pronto-socorro. Então, assim, o paciente passando mal. Realmente, eu acho que faltou muito do poder público nessa surto de dengue que teve aí. Inclusive, muitos municípios, não só Campo do Meio, ficou a desejar na prevenção também. A gente tem uma obra lá em Campo do Meio que o atual prefeito, Guilherme, pegou ela em andamento e deixou ela simplesmente parada, que é a Praça Esporte, sabe? E lá tinha piscina, né? Inclusive a piscina, tem até uma imagem aérea da piscina, repleta de água. Então, a gente vê que faltou também do poder público a falta de prevenção. E na hora que estourou, também não teve condições de pôr 2, 3, seja 4 médicos para atender a população que estava precisando com esse surto de dengue. Você está me falando do pronto-socorro, mas você também falou que na época do seu pai havia o hospital que fazia até procedimentos de alta complexidade. Sim. Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje, então, a saúde de Campo do Meio, no geral, Guilherme, ela regrediu. Lá em 2008, você pode perguntar para qualquer cidadão de Campo do Meio. Os últimos nascimentos que teve na cidade foi no período do meu pai, com cesarianas que fazia, com partos normais, né? É possível. Doutor Marcos, você está falando aqui, eu lembrei que você falou que na época do seu pai, o hospital estava em funcionamento, agora vocês têm um pronto-socorro. Vocês têm planejado? O que você pensa a respeito disso? É possível voltar com as cirurgias de alta complexidade? Guilherme, o que acontece? Hoje a gente tem uma cidade vizinha aqui em Alfenas, que é Poço Fundo. Poço Fundo se for um pouco maior que Campo do Meio. E hoje virou uma referência regional de saúde. Por que Campo do Meio não pode virar? Antigamente, na época do meu pai, se fazia cesariana eletiva, se fazia parto, se fazia hérnia, vesícula. Quem não lembra do Dr. Luiz? Quem não lembra do Dr. Maurício, do Dr. Joaquim, que são médicos renomados na nossa região? Quem não lembra deles fazendo cirurgias? Quantas pessoas, quantas dores eles não tiraram na época? E por que hoje, se a gente tem um bloco cirúrgico que eu conheço, que o último a fazer pequenas cirurgias lá foi eu lembro muito bem como é lá, tem uma estrutura bacana, dá para a gente fazer uma reforma bacana lá. Então, por que não voltar essas cirurgias para lá, Guilherme? Por que não sonhar com o Campo do Meio um dia, virar uma Poço Fundo, uma referência em saúde regional? A gente trouxe, inclusive, aqui o prefeito de Poço Fundo, ele falava disso, dessa transformação. E eu conheço, né? Minha mãe é de uma outra cidade, que é do lado de Pouso Alegre, que é Estiva, e às vezes tem paciente de Estiva está sendo internado no hospital. Jurumirim, o nome do hospital? Jimirim. Jimirim, que é Poço Fundo. Inclusive tem leite de retaguarda, inclusive de saúde mental. Perfeito. 10 leitos de retaguarda de saúde mental, que atende a região inteira. Eu até parabenizo o Renato, diretor de lá. Renatinho, né? Tem uns deputados nossos que têm um grande apoio. Inclusive o Antônio Carlos Arantes recentemente passou 1,2 milhões para um tomógrafo lá. Então, assim, por que não sonhar com isso em Campo do Meio? Então, basta, Guilherme, ter estudo, planejamento e muita energia. Meu pai teve várias dificuldades, Guilherme, para construir obras no passado. Ele me conta. Quantas dificuldades ele não teve? Ninguém falava que Campo do Meio era possível ter uma rodoviária que tem hoje. Ele foi em Belo Horizonte várias vezes, ele conta essa história. Entendeu? Muita gente, inclusive gente próxima a ele, falava que não era possível. E ele fez. PSF hoje a gente tem 5. E ele fez. Bairros, ele pegou o Santa Luísa. Quem não lembra como era o Santa Luísa? Sem energia, na terra. Pegou o bairro São José 2, bairro das Mães. Fez todos eles, entregou Campo do Meio com 100% de calçamento ou asfalto.
recapeou todos os asfaltos de Campo do Meio. O matadouro estava fechando, ele refez o matadouro. Quem não lembra do clube, dos 2 clubes caindo, Guilherme? Ele refez os 2 clubes todos, a Praça da Matriz reformulou inteira. Fez 57 casas populares, Guilherme. Um déficit hoje de quase 1.000 pessoas precisa de casa popular em Campo do Meio. Então aqui, eu não quero, Guilherme, trabalhar com sonhos, mas sim com realidade. Eu quero, Guilherme, tanto enquanto pré-candidato, enquanto candidato, e se Deus quiser algum dia prefeito, olhar nos olhos do cidadão da mesma forma que eu olho hoje. Ô, doutor Marcos, eu fico pensando aqui na questão do Lago de Furnas, que tem a briga aí, né, pela cota 762, mas lá você tem um braço do lago que vocês têm um dique, né, tem uma ideia de fazer um dique e fechar, porque lá vocês estão um pouquinho acima, então a água não chega, fica aquele brejo, fica até feio, né? Sim. Mas agora tá cheio, Concordo. tá bonito. Às vezes a gente vê foto e fala, nossa, que lugar bonito, né? E é Campo do Meio. Mas o que vocês têm pensado para essa questão do Lago de Furnas? Porque é um atrativo, dá para trazer turista, a questão do peixe. O que vocês pensam? Sim, com certeza, Guilherme. Para desenvolver o Lago de Furnas lá? Lá, Guilherme, realmente, quando a água baixa muito, passa da cota 762, realmente fica muito feio. Fica uma orla praticamente perdida. Inclusive, Guilherme, o passeio da orla foi construído em 2012. Outra obra, são tantas obras na gestão 2005-2012 que eu até esqueço. O passeio lá da orla, o passeião, que agora nessa gestão foi reformado, foi construído na gestão 2012. Então, lá atrás, o meu pai já pensava no fomento do turismo. Então, você falou, Campo do Meio hoje tem muito pescadores. E também não vejo um incentivo da gestão nessa classe dos pescadores. Não vejo um incentivo dessa gestão, Guilherme, em questão de turismo. Antes, se falava muito. Foi prometido até coisas mirabolantes, Guilherme. Um bondinho lá num Cristo que tem lá, muito bonito, entendeu? Mas foram prometidas coisas sem estudo, sem planejamento. Não é isso que eu quero trazer para Campo do Meio. Eu quero trazer realidade. Eu quero andar com os pés no chão, igual meu pai andou. Meu pai entrou na prefeitura em 2005 com diversas dificuldades, folha de pagamento atrasada e por aí vai. Entrou com a cabeça erguida e saiu com a cabeça erguida como um dos melhores prefeitos de Minas Gerais. Foi considerado várias vezes, Guilherme. E é isso. Eu quero poder contribuir com a minha juventude, com a minha energia, um pouco para Campo do Meio. Doutor Marcos, aqui em Alfenas nós temos um problema com fonte de água. A cidade às vezes passa por desabastecimento, tem uma única fonte. Como é que está a questão da água lá? Tem faltado? A água, Guilherme, em Campo do Meio, era outra coisa que o então prefeito, antigamente, batia demais. Foi proposto para o antigo prefeito uma taxação de lixo, que era, à época, de 3 a 6 reais, certo? Hoje, essa taxa de lixo, que antes o prefeito, enquanto oposição, o prefeito atual Samuel, enquanto oposição, foi ferrenhamente contra essa taxa. E falava que o SAAI estava com os materiais todos sucateados, que faltava muita água em vários bairros da nossa cidade, principalmente Santa Luísa, Vila Nova e São José 1, 2 e 3. E hoje eu te pergunto, hoje os mesmos problemas que o então prefeito, enquanto oposição, batia, continua. Hoje, lá em Campo do Meio, não foi sanado a falta de água, Guilherme. Guilherme, sabe quem que fez alguma coisa para o SAAI nesses últimos 4 anos? Foi o deputado Emidim Madeira, que mandou uma emenda de 100 mil para furar um poço lá no São José 1, na pracinha de São José 1. Até hoje, nós, população de Campo do Meio, não vimos investimento em nada do poder público nessa área de falta de água. Sem contar, Guilherme, que hoje se cobra um valor astronômico na conta de água. A dona de casa que está nos ouvindo sabe disso, tem conta lá em Campo do Meio de 200, 300 reais, tem boleto aí na rede social que gerou até quase 700 reais. Então, antes era uma crítica que o então prefeito fazia, e hoje o que aconteceu? Não teve investimento nenhum, né,
no aparelhamento do SAAI, nos equipamentos, é tudo sucateado ainda, e a população paga muito mais. Falta água. Muitas das vezes a qualidade da água não é boa, vem uma água barrenta, muita gente tem criticado no município. Então, é o que eu falo, a gente estuda, planeja e tem que fazer as coisas realistas. Ô, doutor Marcos, ainda mais você sendo médico, você sabe da importância do saneamento básico, né? Captar, tratar. Vocês ainda não têm o tratamento de esgoto. Temos outra obra construída no mandato 2005-2012 na gestão do meu pai, Guilherme. Você me lembrou são tantas obras que a gente até esquece. Não, porque a gente fala de turismo, a gente tem que ter essa responsabilidade também de ter um tratamento de esgoto, né? Para atrair o turista. E a questão vou tentar usar aqui uma palavra difícil. Parasitoses. Isso. As pessoas às vezes se contaminam com uma água que não tem um tratamento de esgoto, né? Com certeza. É uma coisa, Guilherme, que o então prefeito antes foi lá, filmou o tratamento de esgoto e falava que não faria. Mas hoje não mudou nada, Guilherme. Continua da mesma forma, entendeu? O tratamento de esgoto, quando meu pai construiu, que foi uma obra de mais de R$1 milhão, ele realmente funcionava, entendeu? Tinha poucas partes da cidade que não tinha 100%. Se eu salvo engano, na Vila Nova, que na época o prefeito que sucedeu ele fez uma elevatória e realmente estava tratando. Então hoje continua da mesma forma. O doutor Marcos, me fala um pouquinho agora, você falou dessa questão que vocês têm produção de café, que você conhece a zona rural. Como é que está a realidade das estradas? Porque às vezes o pequeno agricultor ou aquele que mora na zona rural, ele não pede muito, né? Ele pede uma estrada boa, ele quer escoar a produção, ele quer ver o ônibus buscando a criança para levar na escola. Então, assim, acho que o agricultor, às vezes, ou o morador da zona rural pede muito pouco, às vezes pede uma estrada boa. Como é que estão as estradas? Concordo com você, Guilherme. Realmente, o pequeno agricultor, a primeira forma de você incentivar ele é tendo uma boa estrada para escoar a produção. Inclusive agora que é época de panha de café, né? E eles precisam muito para evitar custo. Se a gente quer reduzir, né? Como eu falei lá atrás, reduzir o custo de produção, então a gente tem que ter uma estrada boa para evitar quebras de equipamentos para eles. E realmente hoje as estradas de Campo do Meio é umas estradas precárias, Guilherme. Tem setor de Campo do Meio, Guilherme, que ficou quase 4 anos, só nesse último ano agora, que foi posto cascalho. Então, assim, tem local em Campo do Meio, Guilherme, que o Lapier está fechando a estrada. Tem vários vídeos na rede social do pequeno produtor solicitando melhorias nesses setores. E Campo do Meio, Guilherme, é um município que tem terras ricas, porém não é um município muito grande, não é um município de muito difícil desse controle das estradas rurais, porque Campos Gerais é um município muito grande, o Guapé é um município que tem maior dificuldade. E Campo do Meio também, se for ver, é um pouco mais plano. Justamente, um pouco mais plano. Então, assim, realmente dava para a gente voltar ao que era antes, na época do meu pai, Guilherme. Muitos produtores rurais, quando para comigo na rua, fala que na época do meu pai as estradas pareciam asfalto. Por quê, Guilherme? Porque meu pai, além de investir em cascalhamento de todas as estradas rurais, ele investia numa coisa que hoje a administração falha muito, que é na prevenção, Guilherme. Não adianta você fazer uma estrada boa se você não tiver manutenção. Manutenção, meu pai na época construiu várias caixas, sabe? Para evitar que a água passe nas estradas, que estraga as estradas e sim passe para a lateral, se possível até embaixo com manilha. Então desentupir as entradas d'água para evitar que a enxurrada estrague as estradas, entendeu? Então assim, se você faz uma coisa bem feita, Guilherme, os 4 anos você fica praticamente fazendo só manutenção, que era o que meu pai fez na época. Então, por isso que as estradas rurais eram ótimas, parecia asfalto. Ô, doutor Marcos, a gente está vendo toda essa tragédia lá do Rio Grande do Sul e a cada dia a gente se emociona e vê o tamanho daquela destruição e a gente pensa, será que pode acontecer aqui? Pode acontecer lá? A gente não sabe direito, né? O clima mudou muito.
Mas o mais importante é as cidades se prepararem. Então, assim, eu acho que não sei se vocês já começaram a discutir, mas assim, pensar em planos, inclusive se acontecer aqui em Alfenas já deu um vendaval num dia e destruiu 300 casas, né? Às vezes a pessoa fala, não vai dar enchente, porque aqui o rio não... Mas enfim, podem acontecer coisas que a gente não está previsto. Mas os municípios, a partir de agora, mais do que nunca, precisam se preparar, né? Se organizar, exemplo. Você tem experiência, você sabe que às vezes para pousar uma aeronave ou se precisar deslocar uma quantidade de pessoa. Como é que tá? Você tem pensado nisso também com a questão da mudança climática? Com certeza, Guilherme. E é isso, eu dei um exemplo aqui da dengue. A gente que é gestor público, a gente tem que ter responsabilidade. O preparo numa catástrofe é inclusive financeiro, Guilherme. Se os cofres públicos não têm um preparo para isso, realmente vai ficar muito difícil para a gente socorrer a população, sobretudo a população mais humilde, Guilherme. Eu te dou um exemplo, você falou de questão climática, você falou do Rio Grande do Sul, mas recentemente eu estava lá, em Campos Gerais, que é a cidade vizinha nossa aqui em Alfenas, e Campos do Meio, teve um vendaval de chuva de pedra. Inclusive, meu carro ficou todo destruído, as casas lá todas destruídas, e teve muita gente que ficou desalojada. Se então o prefeito Miro, na época, não tivesse uma reserva nos cofres públicos, dirigir com pulso firme a gestão pública, realmente ficaria difícil socorrer toda aquela população. E volta a falar, sobretudo a mais humilde. Então, assim, realmente a gente tem que ter planejamento. Em Campo do Meio, Guilherme, a gente tem vários problemas de alagamento, inclusive um problema no centro. Então, e não é alagamento de chover muito, não. Talvez chove pouco e dá um imundo de alagamento no centro da cidade, Guilherme. Por quê? Por falta de manutenção. Hoje não se faz manutenção em bueiros, não se faz manutenção em vias pluviais. A maioria, Guilherme, das redes pluviais de Campo do Meio é de amianto, é uma rede antiga. É uma obra gigantesca que a gente tem que estudar, fazer um planejamento bem feito para realmente resolver esse problema de uma vez por todas. E foi uma promessa da então gestão, que até hoje não se foi feito nada. Você falou de Campos Gerais, eu lembro que até lona faltou, né? Teve uma dificuldade, inclusive, para achar lona. Perfeito, para achar lona. Você lembrou? Os municípios precisam se preparar, inclusive, para isso, né? Preciso deslocar uma população para um ginásio. Vai ter banheiro? Vai ter colchão? Com certeza. A gente não quer que aconteça, mas se acontecer, o município tem que estar minimamente... Tem que estar preparado. Você falou de ginásio, hoje, se der uma chuva em Campo do Meio, o poliesportivo lá molha todo, de goteira, Guilherme. Por quê? Porque não tem manutenção nos prédios públicos hoje em Campo do Meio. Então, falta isso. A gente tem que ter muita responsabilidade para a gente poder, numa divergência da natureza, a gente poder socorrer da melhor forma possível. Doutor Marcos, eu queria voltar aqui uma questão do meio ambiente, que é uma coisa, né? Eu sou ambientalista, enfim, a gente vê a questão do Rio Grande do Sul. O que você tem pensado para as questões de meio ambiente? A questão de um plano para arborizar a cidade, coleta seletiva, um plano, muita gente fala, precisa ter um espaço para abrigar os cachorros, os gatos, não sei, aqui em Alfenas tem muito cachorro e gato na rua, né? Sim. Às vezes não é só um canil, mas às vezes é até ajudar a própria ONG, os próprios protetores que estão lá recolhendo. O que você pensa desses temas para o meio ambiente? Guilherme, realmente, nos últimos 4 anos, Campo do Meio está com muito cachorro na rua. A gente vê que piorou muito essa questão. Inclusive, tinha uma moça lá que cuidava disso, ela até se afastou por falta de investimento nesse setor. Realmente, hoje eu vejo que Campo do Meio precisa urgente tirar esses cachorros de forma legal e consciente da rua. Sem dúvida nenhuma. A gente tinha uma pessoa, inclusive hoje está com a gente, tem bons projetos, ouvi ela, para a gente realmente tirar de forma efetiva os cachorros da rua e investir muito em castração. Sim, até porque é uma questão de saúde pública, né, doutor? O senhor sabe bem que às vezes um cachorro que morde alguém ou um cachorro que fica doente é uma coisa de saúde pública, Com certeza. Hoje é uma questão de saúde pública. Indo para o lado do meio ambiente, Guilherme, que você bem citou, a gente tem um projeto muito bacana também do deputado Emidim Madeira, que é a recuperação de nascentes. Então, por que não a gente não levar esse projeto
para Campo do Meio e incentivar de forma bem sucinta e firme os pequenos produtores para fazer essa recuperação de nascentes. Porque eu sempre faço críticas num lugar que é o seguinte, às vezes as pessoas querem ter água no Lago de Furnas, mas ninguém cuida para ter água. Então, quando a gente até admira a ação do Emidinho, ele tem colocado recurso nisso, inclusive, de proteger as nascentes. Você precisa produzir água. Com certeza. Até, Guilherme, você citou de dique aí, a gente tem um estudo, né, da viabilização do dique em Campo do Meio, e até isso é uma coisa que deve ser estudado muito bem, Guilherme, porque não adianta você ter o dique e não ter nascentes para fomentar esse dique com água. Então não adianta um dique, né, que não tenha água. Então isso é muito importante, para você ver o quanto é importante a recuperação de nascentes do município. E isso é importante, eu enquanto produtor rural, né, é importante até para a gente. Quem não quer ter uma área rural repleta de riqueza que é a água? Porque já foi o tempo também. Hoje as pessoas estão mais conscientes, até porque sabem que precisa proteger para ter. Justamente. Antes o pessoal cortava, desmatava. Hoje, se o município ele ajuda, e o grande exemplo é a Extrema, né, ali na divisa com São Paulo. Sim. O programa deles, o próprio agricultor recebe, né, ele, além da estrutura, às vezes, do moreão, das mudas, ele ainda recebe para proteger a mata, né? Com certeza. E também falando de meio ambiente, Guilherme, você me falou da questão da coleta seletiva. Eu atendi em Nepomuceno por quase 6 anos, né? Eu tenho muito carinho pelaquela população de lá, e lá é uma cidade que faz coleta seletiva. Eu visitei, inclusive eu tinha paciente lá da cooperativa dos catadores de reciclagem lá. Eu visitei o local, muito bacana, muito bem feito. É feito de forma separada, e através dessa visita minha, Guilherme, meu irmão pôs um projeto na Câmara de coleta seletiva, que infelizmente o poder público não deu importância para isso. Então realmente é um projeto meu há muito tempo, e um projeto que eu fui lá, vi como que funciona, sei como que é a implantação e que funciona. E se você falar com a Isa, pede para ela vir aqui, que ela está devendo uma visita para a gente. A Isa é a atual prefeita, a prefeita, né, de lá, isso. Doutor Marcos, eu queria perguntar para você 2 coisas que eu sei que está muito na questão pessoal, mas também na questão profissional. Vamos separar os temas, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da necessidade de ter clínicas para pacientes em sofrimento mental. Queria que Alfenas, inclusive, está passando por uma situação, um escândalo, tem uma operação de uma clínica que não tratava como deveria ou não prestava conta. O que você pensa? Você sabe da necessidade? Guilherme, com certeza, isso aí eu vejo diariamente. Eu sou médico do CAPS Álcool e Droga de Piuí, então eu trabalho com isso, sou médico do CAPS de Campos Gerais, então eu trabalho com isso diariamente. Eu vejo o sofrimento, Guilherme, de uma mãe, de um pai e, sobretudo, do usuário, porque o usuário também sofre muito, Guilherme, porque é uma doença que hoje vem cada dia mais aumentando. E realmente, em municípios pequenos, como Campo do Meio, se falta um apoio, tem um apoio psicológico, de psiquiatra, um local adequado para tratar essas doenças. Então, como eu já sei e eu vejo na pele o sofrimento da mãe, do pai, dos familiares e do usuário, realmente a gente tem que fazer um projeto para ajudar e amparar essas pessoas. Então é uma prioridade. É uma prioridade, sem dúvida nenhuma. E está na minha área, né, Guilherme? Eu vejo isso diariamente. Vê na pele, né? Na pele, justamente. E a gente chora com o paciente, entendeu? A gente vê muitos pacientes querendo sair, querendo parar com o vício, e realmente talvez não tenha um local adequado. Falta uma acolhida, Isso, justamente. O Dr. Marcos, uma coisa que tem aumentado, as pessoas têm buscado, enfim, tem que ser organizado, é a questão dos autistas, né? As pessoas que estão no espectro autista, a gente tem visto alguns centros sendo criados, escolas, mas o que você pensa sobre isso? O que você tem... Guilherme, é outra coisa que não é de forma efetiva a minha área,
né? Mas a gente vê diariamente. Eu atendo pacientes autistas, a gente tem pacientes assim, a gente também vê na pele o sofrimento dos pais, da família, do usuário, até um certo preconceito, dependendo, uma falta de traquejo profissional na escola, talvez isso pode acontecer, a gente vê muito, entendeu? Então, qual que é a ideia? Como eu falei que é ouvindo o povo, que a gente vai criando ideias, estudando e planejando, Guilherme, recentemente na rua, um pai que sofre com uma criança autista e uma mãe até sugeriu uma ideia. Em Campo do Meio é uma cidade pequena. Por que não ter um centro, né, para essas pessoas, que ali vai ter um amparo psicopedagogo, um amparo psicológico, um amparo psiquiátrico, um amparo neurológico e uma ecoterapia. Guaxupé, Guilherme, tem uma ecoterapia que funciona perfeitamente. Poços de Caldas tem uma ecoterapia. Sim. Aqui em Alfenas, inclusive, a APAI aqui é uma referência. Justamente. A APAI de Alfenas é uma referência, perfeita. Então, o porquê não, Guilherme? O que é isso para um poder público, né? Fazer uma ecoterapia. Não sei se você sabe, Guilherme, eu sou apaixonado por cavalo. Eu crio manga larga machador. E, assim, quando esse pai, essa mãe deu essa ideia, eu fui com os olhos repletos de alegria, porque é uma coisa que eu sou apaixonado. E é uma coisa que não fica alto custo para o poder público pelo ganho que ele tem. Sim. O quanto a criança com autismo ou com alguma necessidade especial melhora o seu quadro tendo contato diário com e toda a família sente, né? Toda a família, quando o paciente ele é bem tratado, tira aquela pressão, a mãe, o pai, que às vezes não consegue ali no dia a dia. Sim. Você traz um ganho, uma melhoria para a família, né? Com certeza, é um ganho geral, né? Doutor Marcos, mas eu queria te perguntar aqui a questão dos servidores públicos. Como é que é a relação com os servidores públicos? Você pensa em ter concurso público? Como é que se dá a valorização do servidor público? Guilherme, o servidor público hoje em Campo do Meio foi prometido por então prefeitos hoje concurso público. E se passaram 4 anos e não foi feito concurso público. Na gestão do meu pai, Guilherme, foi feito 2 concursos públicos, um na primeira e um na segunda. E muitas pessoas que estão lá até hoje foram beneficiadas por ele. Eu acho, pelo concurso, eu acho que a maior forma e mais justa é o concurso público, porque você dá oportunidade para todos. Não fica aquela questão de amigo do prefeito, esse fulano. Então você dá oportunidade para todos de Campo do Meio. Na época do meu pai, eu lembro muito bem, você falou da valorização do servidor público, Guilherme. Ele assumiu uma prefeitura, como eu falei, endividada. Uma prefeitura que estava com salários atrasados e tinha servidor, Guilherme, que tinha 9 férias vencidas. 8 férias vencidas. Olha a dificuldade para traquejar tudo isso. Então... Sem contar que isso gera um prejuízo para o município, né? Sem dúvida nenhuma. Férias em dobro. Isso, tudo. É um prejuízo muito grande. E ele foi o prefeito que mais aumentou o salário do servidor público. 64% foi reajustado na época dele. Muitas pessoas não lembram disso, mas quem estava lá na época trabalhando vai lembrar disso. Então, muitos falam que na época do meu pai tinha que trabalhar. Mas com certeza, trabalhar tem mesmo, né, Guilherme? Fazer o mínimo do servidor, porque hoje a gente tem muitos servidores bons no município, entendeu? Só que a gente também, Guilherme, enquanto gestor público, a gente tem que ter uma responsabilidade financeira, sim, né? Você falou de servidor público, eu vou entrar num tema aqui, Guilherme. Muitos falam que não teve geração de emprego. Alguns falam que não teve geração de emprego na época do meu pai. Mas muitos esquecem, Guilherme, que geração de emprego você não gera com uma grande indústria só. Eu vou te dar um exemplo. Quando meu pai assumiu, Guilherme, não tinha PSF na cidade. Hoje tem 5, construído por ele. Hoje, nada, são 5 médicos gerando emprego. São 5 odonto, são 4. Uma equipe completa, né? Uma equipe completa, gerou emprego. Antes, não se tinha quadra.
Hoje precisa de um servidor lá cuidando das quadras. As praças hoje precisa de uns servidores que foi construído. Isso eu estou te falando, Guilherme, empregos direto. E quantos não foi gerado de forma indireta para construir todas essas obras? Então, é isso que a gente tem que pensar. Esse é o meu exemplo de gestão. É a gestão do meu pai, que foi uma gestão de responsabilidade, uma gestão que mais valorizou o servidor público, fez 2 concursos públicos, inclusive muitos estão lá até hoje por esse concurso, e, sobretudo, soube tratar de igual para igual o servidor público. Nunca ele fez diferença com lado A e lado B. Ele nunca teve perseguição na gestão dele. Doutor Marcos, o que você tem pensado? Não sei se você trouxe aqui durante a conversa nossa questão da moradia. Eu queria retomar ela porque a gente sabe que o governo federal está vindo com Minha Casa Minha Vida, o governo do estado tem a Coab, né, que em alguns momentos financiou algumas construções, mas você me falava de um déficit habitacional lá de Campo do Meio. Está nos planos, as pessoas precisam de casas. O que você tem pensado? O que o grupo político tem refletido sobre isso? Guilherme, realmente é um déficit gigantesco em Campo do Meio hoje. E a gente vai conversando com um na rua, com o outro, e realmente a gente fica sensibilizado. Porque o maior sonho da gente, né, Guilherme, quando a gente pretende construir uma família, é a gente ter um lar. Eu creio que não tem gratificação maior. E a gente sabe o quanto é difícil, Guilherme, para a gente ter essa conquista. E foi prometido pelo então prefeito construir no mínimo 50 casas populares por ano. Hoje não tem nenhuma em pé, Guilherme. Entendeu? Então, para você ver a responsabilidade da promessa. Hoje deve ter no cadastro, no cadastro da assistência social, mais de 800 famílias precisando de uma moradia própria. E com certeza, Guilherme, com muita responsabilidade, com gestão pública, volto a falar, valorizando o servidor público e tendo uma responsabilidade fiscal, a gente com certeza, Guilherme, tem um plano de fazer as casas populares. O último prefeito a construir 57 casas populares em Campo do Meio foi meu pai. E eu te falo, Guilherme, que a forma que ele fez foi muito diferente. A forma que ele fez, Guilherme, foi você pegar a chave da sua casa e entrar nela sem dívida nenhuma. Não teve dívida. A prefeitura entrou com todo o material à época e eles fizeram multirão lá, entre eles mesmos, para construir. Então a pessoa entrou na casa sem dívida alguma. Hoje, foi prometido já para entrar com uma certa dívida, ter uma certa parcela, e não foi cumprido nenhuma. Hoje é 0. Então, o déficit que era há 4 anos atrás aumentou. Por quê? Porque realmente não tem nenhuma casa construída. Doutor Marcos, a gente está chegando aqui ao final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, porque eu sei que lá em Campo do Meio, às vezes as pessoas ficam muito afloradas, disputam os 2 grupos políticos, mas talvez passar uma mensagem também para o pessoal ter tranquilidade, porque às vezes a eleição vem, a família briga com o vizinho, às vezes briga entre a família, e no final lá de outubro todo mundo volta a ser morador da cidade e precisa tocar a vida, mas acho que tem que também ter um compromisso dos candidatos a passar uma mensagem, o pessoal ter tranquilidade, né? Concordo, e respeitar Guilherme. o adversário, não brigar, Sim. que às vezes tem aquela coisa da provocação. Sim. Queria que você deixasse uma... Realmente, Guilherme, a política em Campo do Meio eu creio que é um pouco mais dinâmica do que os outros municípios. Realmente o pessoal fica um pouco com os ânimos alterados. E eu peço principalmente para o meu grupo político ter paciência, porque afinal, Guilherme, nós somos todos seres humanos. A gente tem erros, a gente tem acertos e a política passa. E amanhã ou depois, vencendo ou não, a gente vai ser uma comunidade só, para um propósito só. Então, vamos deixar o jogo político para a política, né? Ali sim, a gente vai disputar. Após o dia 6 de outubro, né, a gente é uma comunidade só. Então, se Deus abençoar, a gente vai administrar para um todo. Então eu peço para a população, no geral, sobretudo o meu grupo político,
para não entrar em provocações, para não entrar em debates, e sim mostrar a realidade, tratar a realidade. Não vamos fazer coisas mirabolantes, mas sim a realidade, ser muito honesto. Como eu te falei, Guilherme, eu quero, enquanto pré-candidato, candidato e prefeito ou não, olhar para os olhos de você aí, dona de casa, da mesma forma que eu olho hoje, da mesma forma que eu ando em todas as casas de Campo do Meio. Ô, doutor Marcos, agora a gente vai fazer um exercício aqui, já pensando que nós estamos em janeiro. Passou a campanha, você foi eleito, o que você pretende fazer no seu 1º de janeiro? É claro, tomar posse, tirar o terno. O que você pretende fazer lá em janeiro? Primeira coisa que eu pretendo fazer, Guilherme, é trabalhar, e muito, em prol da população de Campo do Meio. E você acha que faltou alguma pergunta aqui que eu não fiz, que você gostaria de responder? Não, Guilherme, você falou sobre a questão das divergências de 2 grupos políticos, dessa briga. Eu deixo a seguinte mensagem, Guilherme. Eu sou um estudioso da questão psicológica, da questão mental do ser humano, e eu escrevi um livro que chama A Fascinante Construção e Remodelação do Ser Humano Médico. E lá eu aprendi muito, Guilherme. Eu escrevi ele ao longo do meu internato, que é aquela... Se tiver algum exemplar ainda, eu vou querer um. Pode deixar que eu deixo para você aqui. Aqueles 2 últimos anos do internato, e eu pude ver muito a parte espiritual, a parte de Deus no agir da doença. E eu concluí, Guilherme, que toda doença tem um fundo emocional, inclusive o câncer. Então, o que eu concluí disso tudo? Não vale a pena, pessoal, por política, por qualquer coisa, a gente guardar mágoa, rancor, entende? O ato do perdão é aliviador para a alma e para o corpo. Então é por isso que eu sempre, em todas as reuniões, e meu pai fala muito isso também, não vamos, Guilherme, nos deixar levar para provocação. A mágoa, a raiva nos traz muitos danos físicos, como eu te falei. Até o câncer tem um fundo emocional. Sim. Então não vamos nos deixar abalar por isso. Não vamos nos deixar esse sentimento ruim de raiva, de ódio, de mágoa tomar a nossa mente e o nosso corpo. Até porque o momento político é um momento passageiro, né? Justamente, é uma coisa passageira, que amanhã ou depois as coisas mudam, entendeu? E os últimos anos a gente vê como está polarizado, as famílias brigaram, deixaram de falar, deixaram de até almoçar juntos, às vezes. Justamente, e se você está na política, Guilherme, como eu falei no início, para transformar a vida das pessoas, então se é isso que a gente propõe a fazer na política, não tem como a gente seguir outra linha a não ser do perdão, não deixar a mágoa, a raiva nos tomar o nosso corpo. Então, assim, eu tenho um coração muito limpo, Guilherme, quanto a isso. A gente tem alguns adversários políticos, mas graças a Deus não tenho inimigo político, não guardo mágoa de ninguém. E é dessa forma que eu quero conduzir a minha pré-campanha e a minha campanha. Ô, doutor Marcos, me deixa agora pra gente uma mensagem final, um abraço, fica à vontade. Queria deixar um abraço, Guilherme, à população de Campo do Meio, que tem recebido eu como pré-candidato muito bem. Fico muito feliz pela acolhida, por tudo e toda a confiança que deposita na gente enquanto médico e enquanto político, Guilherme. Eu sou muito grato, tenho muito grato à população de Campo do Meio, independente do lado A ou lado B, que ela segue politicamente. A gente tem que saber respeitar isso. Então a mensagem final é gratidão. Agradecer primeiramente Deus, a minha família, que nos momentos mais difíceis nos dá o suporte para aguentar algumas coisas que acontecem na vida da gente, e as pessoas do meu grupo político, que são as pessoas que sempre estão ali junto com a gente, nos ajudando. E agradecer também vocês aqui pelo espaço, por essa conversa descontraída que a gente teve aqui. Eu agradeço muito o espaço, por ter abrido esse espaço para mim. Já fica o convite quando você oficializar a candidatura, trazer o vice, trazer os vereadores, a gente fazer um outro bate-papo para você poder apresentar realmente no momento, né, que é a campanha, as ideias. Sim, com certeza.
Ô, Dr. Marcos, eu queria te entregar aqui uma cortesia lá da Via do Terno. Sim. O pessoal tem uma loja aqui em Alfenas, depois você passa lá, você vai ter um desconto. Tá bom. Você vai precisar de terno, gravata, pode passar lá procurar o pessoal da Via do Terno aqui. Certinho, agradeço. Deixar um abraço pra você e desejar boa sorte lá. Muito obrigado também. Agradeço vocês imensamente e um abraço, Guilherme. Pessoal, eu queria aproveitar para agradecer aqui o pessoal da Via do Terno, o pessoal da Paulineres, são mais de 3.500 locais do país são atendidos pela Paulineres, viu? Se você precisar despachar qualquer coisa, ô, Dr. Marcos, pode procurar a Paulineres, Pode deixar. procurar o pessoal aqui da Microsul Informática também, o pessoal da Porto Gesso e da Folha Orange, são os nossos parceiros. Pessoal, o recadinho de sempre, né? Curtir, compartilhar, seguir lá, deixar as mensagens, deixar os comentários no nosso canal no YouTube, na nossa conta no Instagram. Um abraço e até a próxima.